Olá, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nossas paredes no nosso Revit. Inicialmente, eu vou falar para vocês os três tipos de paredes que a gente pode trabalhar no Revit, certo? Para começar, eu vou fazer esse exemplo de parede básica, certo? Então, para a parede que eu vou mostrar para vocês, esse aqui vai ser o esqueleto dela, certo? Não se importem nesse momento com a parte da construção. Aqui a gente está falando só mesmo para exemplificar. Então, essa parede, ela tem o tijolo comum no meio dela, tem reboco logo após esse tijolo, e por um lado a gente vai ter a pintura, e pelo outro a gente vai ter uma cerâmica. Então, a gente vai ter essa parede que ela vai ser configurada por duas apresentações externas diferentes. Por um lado, pintura, e pelo outro lado, cerâmica. A nossa parede no Revit, ela pode ser feita de três formas diferentes. Ela pode ser feita uma parede composta, que é a forma mais simples, certo? Ela pode ser feita uma parede empilhada, que é uma forma um pouquinho mais complexa, mas que, contudo, a gente pode exemplificar melhor as variações de altura da parede e a gente também pode exemplificar ela por elemento. Para vocês terem uma visão tridimensional dessas paredes, aqui a gente tem as três visualizações dela. Se ela for composta, ela vai estar aqui toda a parede escrita em só um elemento, por isso que a gente chama ela de composta, onde dentro dessa parede a gente já tem todos os elementos importantes descritos nela. Essa parede empilhada, ela é semelhante à composta. Qual é a diferença? A diferença é como se você tivesse uma parede empilhada na outra, em cima da outra. E por que que isso é interessante? Isso é interessante porque às vezes nós vamos ter o nosso forro. E o nosso acabamento, ele nem sempre vai precisar continuar em toda a extensão da minha parede. Por isso eu posso querer que até uma determinada altura eu tenha o meu revestimento e o resto eu siga só com o meu tijolo, meu reboco, ou seja lá como for, sendo mais fidedigno dessa forma com a construção. Observe que cada vez mais a gente está melhorando o nosso modelo, a gente está deixando ele mais próximo do que ele vai ser na realidade. Com essa melhora, a gente também melhora a qualidade do nosso quantitativo, em termos de orçamento, em termos de material, certo? Você vê que se você fizesse a parede dessa forma, essa parede composta, você ali, de repente, não poderia fazer toda uma representação da forma que uma parede empilhada ela pode ter e ser dessa forma mais interessante. A parede composta, eu posso até editá-la de tal forma que um dos meus lados ele não vá com o revestimento até o fim, mas eu não consigo fazer isso dos dois lados. Então, por isso que a minha parede empilhada é mais interessante, porque com ela eu consigo fazer essa representação melhor dos tipos de elemento, com a variação da altura no decorrer da parede. Por último, a gente tem essa nossa parede por elemento. E qual é a diferença dela? A diferença é que cada um dos materiais vai ser colocado por elemento. Essas três formas de se projetar uma parede têm cada uma benefícios e dificuldades implícitas na forma de detalhamento. Então, aí vai depender de muitas questões. Por exemplo, vai depender do tempo que você tem disponível para fazer esse projeto. Vai depender se esse projeto você vai querer ele só 3D, certo? Só uma visualização tridimensional, ou se para você o quantitativo também tem uma grande importância. Então, dessa forma, essa parede empilhada e por elemento, dependendo da sua arquitetura, ela pode vir a ser mais interessante. Também vai depender das diferenças que você vai ter na sua arquitetura no decorrer dela. Será que tu vai ter muitas pinturas diferentes? Você de repente pode até fazer uma mistura entre paredes. Por exemplo, você poderia fazer uma parede que fosse uma parte composta, só com, por exemplo, seu tijolo e com seus rebocos, e depois aplicar nele os elementos que diferenciam. Então, para cada um dos seus projetos, você pode trabalhar com essas diferentes formas, compreendendo, contudo, como cada uma vai interferir no seu quantitativo final. Então, agora a gente vai aprender como é que se trabalha
com cada uma dessas paredes. E no decorrer dos seus testes e da sua vivência com o Revit e o BIM, você vai perceber o que é mais interessante para você de acordo com as suas necessidades. Então, pessoal, inicialmente a gente vai fazer aquela nossa parede básica, a nossa parede composta. Inicialmente a gente vem aqui em parede, aqui na aba arquitetura. Quando a gente aperta nela, a gente vai ver aqui as propriedades, ok? Então aqui, se a gente apertar nesse ladinho aqui direito, a gente vai ter as diferentes paredes que a gente tem aqui no nosso template. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem fazer paredes que sejam genéricas, que é de comum uso, e salvar um template de tal forma que você vai ter sempre elas disponíveis. Então, eu vou pegar a mais genérica possível, essa parede aqui, e vou vir em editar tipo. Quando eu vim em editar tipo, aqui eu vou ter as características referente a essa minha parede, certo? Vamos ver o que a gente tem. Aqui a gente tem a família, né? A gente está tratando de parede básica. O tipo, que aqui seria, no caso, o nome dessa parede. E aqui alguns outros parâmetros. E se a gente apertar em visualizar, a gente tem a nossa planta como se fosse olhando ela de cima para baixo, como se fosse a planta baixa da parede, certo? No caso, a gente só tem aqui um elemento, porque ela é só uma parede de um só material. E a gente também poderia ver ela aqui como se fosse em pé, né? A vista, ok? Então, aqui a vista vai ser de acordo com o que a gente quiser verificar dessa parede. Dessa parede, a gente vai editar ela para criar aquela nossa parede que a gente tinha comentado no começo da aula, que é uma parede de tijolo, reboco dos dois lados, pintura e cerâmica, certo? Então, a gente vai pegar essa parede e vai vir aqui em duplicar. A gente duplicou e a gente vai colocar aqui o nome dessa parede. No caso aqui, eu vou colocar aqui parede básica. Se você quiser, você pode nomear de tal forma que você saiba que parede é só olhando. Você pode criar aqui o seu tipo de código já descrevendo a parede, certo? É uma opção também para ficar mais fácil de encontrar. Parede básica, ok. Então agora eu estou lidando com essa parede básica que eu criei. A gente já vê aqui, ó, que ela tem uma largura de 0,2. A gente está trabalhando com metros, então é 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Então, a gente vai inicialmente editar a estrutura dessa parede. A gente vem aqui em estrutura e vem em editar. Então, a gente tem aqui o núcleo da nossa parede. A gente tem um limite para um lado e o limite para o outro, né? Seria nosso lado exterior e nosso lado inferior. Já que a nossa parede ela é de vários elementos, então um vai ser o nosso tijolo e a gente vai ter os demais elementos. Então eu vou aqui, ó, em inserir. Daí eu posso inserir mais elementos. Se eu quiser esse elemento aqui para cima, eu pego ele e boto acima, certo? Se eu quiser esse elemento aqui embaixo, eu boto aqui, ó, abaixo. Eu também já posso inserir aqui diretamente desse lado do núcleo. Eu só colocando inserir, e se eu quiser inserir aqui, eu venho inserir. Então, aqui eu já tenho as 5 camadas da minha parede, certo? A camada interna e as camadas externas. Esse detalhe dessa função, ela é importante para que quando a gente for montar a nossa parede, os encontros se ligarem com a lógica certa. Então, é importante a gente ver essa função, ela vai do número menor do centro para maiores. Então, eu teria aqui um número 2, substrato, um número aqui, que no caso não é acabamento térmico, mas eu poderia botar aqui esse acabamento 4, certo? Então, sempre indo do menor para o maior. Se eu tivesse outros acabamentos, eu ia sempre fazendo esse aumento de forma crescente, né? 4, 5 camadas, assim por diante. Então, eu defini aqui que eu vou ter minha estrutura, meus substratos e meus acabamentos. Daqui, eu posso começar a trabalhar com o meu material. No caso, esse meu material do núcleo, ele é um tijolo. Então, eu venho aqui e eu vou atrás, ó, esse aqui é o navegador dos materiais. Então, eu venho aqui em tijolo. No caso, o Revit ele já tem aqui esse tijolo comum.
certo? Então eu já posso usar ele. Ou se eu quisesse, eu também poderia mudar essa aparência desse tijolo. Mas nesse momento a gente vai trabalhar com ele, certo? Então, ó, a gente apertou aqui no tijolo comum. Daí a gente vai ter aqui, ó, padrão de primeiro plano, que é mostrando como esse tijolo vai ser apresentado em planta, e essa aparência, que é aqui quando a gente estiver trabalhando já com uma vista renderizada, né, que é aquela vista real, se a gente quisesse vender para o nosso cliente, para ele ter uma ideia melhor. Então, eu tanto posso usar essa imagem aqui, que já vem, como eu também posso colocar outras imagens como eu vou mostrar para vocês mais na frente, certo? Então, se este tijolo não fosse representante da minha estrutura, eu poderia mudar essa imagem para uma coisa que fosse representativa e daí eu ter uma melhor aparência. O Revit, ele, como ele trabalha em BIM, o quanto mais você informar detalhes desse elemento, melhor você vai ter uma descrição futuramente. Então, no momento agora, a gente criou aqui só esse tijolo mesmo e a gente vai vir aqui em OK. Esse nosso tijolo comum, a gente vai trabalhar ele com uma espessura de 9 centímetros. Detalhe que aqui está em metros, então eu tenho que botar aqui, ó, 0,09, que é o equivalente a 9 centímetros. Então, nesse primeiro substrato aqui, a gente vai ter o nosso reboco, né? Então, a gente vem aqui no material e a gente vai colocar o reboco. Ora, eu não tenho reboco. Se eu não tenho reboco, eu vou criar um novo material. Como é que eu faço isso? Eu posso tanto vir aqui e criar um material do zero, certo? Eu boto aqui criar novo material, ou eu posso pegar um material que seja semelhante, certo? Como esse aqui, por exemplo, e duplicar. Vou pegar esse aqui da imagem do concreto e venho aqui e venho em duplicar esse meu material. Então, eu vou chamar ele aqui de reboco. Feito isso, eu já criei aqui o meu material. Eu posso mudar ele, por exemplo. Eu posso mudar qual vai ser a visão dele em termos da minha planta. Eu vou deixar ele liso, que é o normal. Eu vou deixar aqui ele rachurado, como argamassa, só para eu visualizar em planta. Então, eu tenho essas opções. E a aparência dele aqui, no momento está essa, mas eu também poderia vir aqui e fazer um download de outra imagem. Eu venho aqui na minha imagem, certo? Em fonte, e eu posso pegar outra textura que eu tenho aqui no default do Revit ou que eu baixo da internet. Por exemplo, eu baixei um que era mais semelhante, eu venho aqui e coloco. Caso a gente vai deixar essa mesmo, porque ela, mesmo só a aparência ali do nosso reboco, não vai ter grande importância na nossa demonstração final, até mesmo porque ele vai ficar ali escondido. Então, aparência, se eu quiser aqui, eu posso colocar mais detalhe em relação às informações dele. Essas informações, como custo, modelo, fabricante, elas vão ir quando a gente for trabalhar lá nas nossas tabelas mais na frente. Então, eu posso colocar aqui que essa aqui é a minha argamassa, meu reboco. A classe, eu posso deixar como genérico, como concreto, como diverso, vai depender. E eu posso colocar aqui mais informações que eu achar interessante, certo? O custo eu vou recomendar para vocês para não colocarem neste momento. Eu acredito que seja mais interessante o custo a gente colocar diretamente na tabela. Mas a gente já poderia colocar o custo do reboco aqui, também é uma opção. Então eu dou OK e agora eu já tenho aqui o substrato 2, meu material reboco. No caso, eu vou colocar a espessura dele como de 5 milímetros, certo? Nesse momento, como eu falei para vocês, a gente só está mesmo trabalhando com uma ideia, não se importem agora na parte da construção. É só realmente para vocês terem a compreensão de como é que é essa nossa parede composta, certo? Então aqui, gente, colocado o reboco, um lado a gente vai colocar uma tinta. Caso você não tenha essa tinta, você pode aqui criar um material novo, certo? Ele vai chegar dessa forma, padrão novo material, você pode renomear. Você poderia colocar aqui, por exemplo, tinta azul e já colocar a marca, no caso, se você quisesse, tinta azul, acrílico, a forma que você achar que é mais interessante. Lembrando que quanto mais detalhes você colocar, melhor vai ficar quando você for fazer suas legendas, quando você for fazer suas tabelas, certo? Lembrando que o BIM tudo está interconectado. Você põe aqui a sua descrição, tinta azul, se tiver mais descrição sobre o tipo de azul, acrílica, por exemplo.
Você pode vir aqui e colocar classe do material, uma tinta, certo? A pintura. Lembrando que esse padrão de superfície vai ser o que você vai ver no seu desenho, né? Então você pode deixar esse padrão mesmo aqui, mas colocar a cor que você acha interessante. E nessa aparência, que vai ser a aparência quando você for mostrar para o seu cliente a figura, o projeto renderizado, certo? Então você pode também aqui só mudar essa cor dessa forma, ou você pode também colocar uma imagem diretamente vinda da imagem do fabricante da tinta, certo? No caso aqui, por exemplo, eu baixei na própria Leroy Merlin o tipo de tinta, certo? A imagem PNG da cor da tinta, então eu tenho exatamente aqui qual é a tinta que eu vou querer colocar no meu projeto, certo? Então eu tenho uma tinta da tinta de acordo com o que eu quero para minha figura, que é exatamente a cor da tinta do fabricante. Quanto mais próximo você tiver seu projeto das texturas e materiais que você vai ter na realidade, melhor vai ser. E aqui você também tem algumas outras detalhes que você pode mudar para dar alguns detalhes nessa sua tinta, certo? Se você quiser trabalhar mais essa parte de arquitetura, é bom você olhar melhor esses detalhes, certo? Questão de brilho, falta de brilho, então isso tudo vai interferir lá na sua parte de renderização. Então, nesse outro acabamento, como a gente tinha comentado, a gente vai colocar aqui uma cerâmica. Então, eu vou aqui criar um novo material, certo? Nomear cerâmica. Posso colocar aqui um ponto para ele ir lá para cima, para ficar mais fácil identificá-lo. Da mesma forma, a aparência, eu posso pegar aqui uma imagem de uma aparência que eu já tenho. Então, eu já baixei aqui um porcelanato branco da internet, que vai ser no caso que eu vou querer usar. Eu já tenho ele aqui e eu posso fazer as edições dessa imagem dessa cerâmica, certo? Então, eu venho aqui dela, ó, aperto duas vezes e aqui eu posso mudar a questão da quantidade de azulejos. Se eu quiser, por exemplo, um azulejo de 50 por 50, então eu estou vendo aqui, ó, que ele está dividido por 4, né? Então eu posso vir aqui, eu posso dizer que eu quero 1 metro por 1 metro, e ele vai entender aqui, então, que eu vou ter um azulejo a quadro de 50 centímetros. Então, concluído aqui, eu vou ter a minha cerâmica branca no meu outro lado da minha parede, ok? Se eu quiser visualizar ela, eu vou ter aqui a visualização de como é que está essa parede, um lado com tintura e outro lado com cerâmica. Eu também posso ver aqui como é que ela está na vertical, certo? Então, eu ponho aqui um OK, OK de novo. Então, daqui eu já posso inserir a minha parede. Então, a gente tem que prestar atenção como a gente está inserindo essa parede, porque como ela tem lados diferentes, a forma de inserção vai influenciar de o que é que vai estar interno e o que é que vai estar externo, certo? Vocês viram que a gente colocou, quando a gente inseriu nossa parede, o lado externo azul e o lado interno cerâmica, por isso que ela foi feita dessa forma. E a gente, quando vê tridimensional, a gente vê essa visualização, ok? Então, quanto melhor você tiver uma ideia dessa textura, da sua cerâmica, quanto mais imagens e texturas você tiver que sejam compatíveis com a realidade, melhor você vai ter no seu projeto do Revit quando você for renderizar. Se vocês perceberem, essa parede está muito grande, né? Por que ela está tão grande, a altura dela? A altura da parede a gente vê nas propriedades, que é a parede que eu lancei, certo? Eu selecionei ela, então estou vendo. Você vê que ela está com altura desconectada de 8 metros. Se ela está com altura desconectada de 8 metros, eu posso selecioná-la e colocar aqui para ela ter, por exemplo, 2 metros. Então, se eu visse aqui na planta tridimensional, eu teria uma parede de 2 metros. Se eu visse aqui na minha elevação, eu vou ter minha altura aqui de 2 metros, ok? Eu também posso querer que essa minha parede, ela vá de um piso ao outro. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a parede que eu quero e eu posso dizer que ela vai ter uma altura superior conectada no nível superior. Então, não mais ela vai ter uma altura desconectada, mas ela vai uma altura que vai de um piso até outro, certo? Então, se eu colocar aqui na minha elevação, eu estou vendo que a minha parede está indo de baixo até em cima. Eu também poderia querer que essa minha parede
ela começasse de uma determinada altura, que seria esse aqui, esse deslocamento da base, certo? Então, eu posso dizer aqui que eu quero que ela comece em 50 centímetros. Então, ela só vai vir aqui a partir de 50 centímetros. Também eu poderia querer que ela viesse de 20 centímetros, por exemplo, você colocou o piso e você quer dizer que a parede só vai nascer a partir do piso, então você pode fazer essas variações nessas alturas dela, certo? Você também pode querer, você também pode querer que essa parede ela vá um pouquinho acima, um valor específico do seu piso. Então você pode colocar aqui também. Então você tem o deslocamento inferior, que é a partir de onde ela começa, e o deslocamento superior, que é até onde ela vai. E se você quiser uma altura desconectada, você tiraria aqui essa opção da conexão da parede, colocaria aqui ela na altura que você acha conveniente para o seu projeto. Então, gente, caso a gente queira um tipo de projeto que seja meramente uma maquete, um desenho 3D, então esse tipo de parede, ele realmente atende bem a nossa demanda, porque daí a gente pode fazer algumas construções de uma forma mais rápida. Então, o bom desse tipo de parede também é a sua velocidade na modelação, sobretudo se você não tiver muitos tipos diferentes de revestimento e de pintura na sua edificação. Contudo, gente, se a gente quiser, por exemplo, fazer já um projeto contando com o 4D e o 5D do Revit, que são respectivos ao nosso custo e ao nosso tempo, então é mais interessante que a gente faça uma melhor explanação de como é a nossa estrutura, certo? Então, por exemplo, se tendo essa minha parede, eu não quisesse que o meu acabamento fosse até o fim, se eu tivesse, por exemplo, uso de um forro, então seria interessante que eu não tivesse essa parede completa dessa forma. Parte dela seria como ela está, com a sua pintura e com a sua cerâmica, e a outra parte realmente só o tijolo e o reboco, por exemplo. Então, se eu quisesse uma parede com tijolo e com reboco, eu viria aqui em editar da minha parede básica, certo? Eu duplico ela, eu posso chamar ela, por exemplo, de tijolo com reboco. Feito isso, dupliquei minha parede, já vi aqui que o tipo é outro, né? Eu não vou trabalhar com aquela minha parede inicial. Então, eu venho aqui em editar e vou retirar os meus acabamentos. Excluir aqui a minha tinta, excluir aqui a minha cerâmica. Então, pronto, agora eu só tenho realmente tijolo e reboco. Daí eu venho em OK e OK para salvar essa minha nova parede. Quando eu insiro ela no meu nível 1, venho aqui em parede, tijolo com reboco, então, se eu for visualizar o meu 3D, eu estou vendo aqui que essa parede vai ser só o tijolo e o reboco e essa vai ser todo aquele acabamento. Mas aí eu posso querer uma junção das duas, né? Eu posso querer que até um certo ponto eu seja ela completa e no outro ponto seja somente o tijolo e o reboco. E é daí, então, que vem a ideia da nossa parede empilhada, que é realmente a ideia do empilhamento de uma parede com a outra, né? Então, eu posso aqui vir aqui as minhas paredes, né? Vou aqui até embaixo, parede empilhada. Pego essa parede que vem como default do Revit, edito ela, certo? E vou duplicar, né? Porque eu quero criar minha parede de acordo com as minhas configurações. Então, eu venho em duplicar, vou colocar aqui parede empilhada 01 e dou o meu OK. Se a gente vê essa nossa vista desse nosso corte, a gente já está enxergando que parte dessa nossa parede ela tem uma estrutura e a outra parte ela tem outra, né? Esse corte aqui sendo nosso corte vertical. Para eu editar isso, eu venho aqui em estrutura, editar. Então eu tenho esses dois elementos, né? Estou vendo que quando eu aperto no elemento 1, eu estou apertando nessa parte superior da parede. E quando eu aperto no elemento 2, nesse tipo 2, eu estou nessa parte inferior. Então, eu quero que a parte inferior seja minha parede com acabamento, aquela nossa minha parede básica. Então, eu venho aqui nela e vou até aquela parede que eu quero, parede básica, certo? E acima dela seja só parede de tijolo. Então, eu venho aqui e vou atrás daquela parede, daquele tijolo com reboco que eu criei.
Se você olhar, ó, se a gente aproximar, a gente vai ver que a gente tem mais revestimento do que nessa parte superior, ok? E daqui a gente tem essa altura, né? Digamos que o nosso forro ele está a 2,80 m. Então eu ponho aqui, ó, que até 2,80 m eu vou querer essa parede com revestimento. E o resto do tamanho ele vai ser variável, certo? Ele vai ser variável dependendo do tamanho que eu vou querer minha parede. Então, eu venho em OK para salvar e pronto. Eu vim aqui nessa minha parede empilhada 01 e eu quero que a restrição superior dela seja até no nível 2, né? Então, eu venho aqui e faço a inserção dessa parede. Então, quando eu venho no tridimensional, o que eu observo? Que eu tenho justamente aquilo que eu falei para vocês, o empilhamento das paredes, né? Parte, eu vou ter essa primeira parede que tem todo o revestimento, a outra parte realmente o que eu não preciso, só mesmo meu tijolo e meu reboco. Então, gente, essa parede empilhada, em termos de quantitativo, ela já é mais interessante, porque ela deixa que eu possa ter essa variação de altura. Eu possa, inclusive, variar as alturas dessa parte da cerâmica, por exemplo, com essa parte da pintura também. Então, para o quantitativo, ela já vai ser mais interessante que essa parede comum. Não menos importante, quando a gente já quer realmente trabalhar além da questão 3D, também a questão do custo bem definido e também a questão do tempo, a gente já vem para aquela parede que ela tem as suas características separadas. Ela é bem simples se você entender que é basicamente cada elemento sendo definido separadamente, ok? Então eu vou vir aqui nessa minha parede básica para usar ela como exemplo. E no caso eu vou pegar toda essa estrutura dela e subdividir em camadas. Então eu vou aqui duplicar e vou chamar uma camada de tijolo, vou duplicar, vou chamar uma camada de reboco e vou duplicar, vou chamar a outra camada de tinta, duplico de novo e chamo a última camada de cerâmica. Então, por exemplo, a minha camada, que é só a cerâmica, ela vai ser realmente só a cerâmica. Todos os demais eu posso excluir. Excluir, excluir. Eu preciso colocar essa cerâmica dentro desse meu núcleo, né? Que no caso ela vai ser uma estrutura única. E vou excluir e pronto. Daí, tudo que eu vou ter nessa minha camada vai ser a cerâmica. Dei OK, então eu salvei. Eu vou aqui nas demais e vou fazer as edições, né? Eu chamei uma de cerâmica, a outra eu chamei de reboco, então eu vou deixar só o reboco, né? Vou excluir, vou colocar aqui dentro do meu núcleo esse meu reboco e as outras camadas eu vou excluir. Dei OK, salvei aqui o meu reboco. Venho no meu tijolo, excluo os demais elementos, salvo. E por último, na minha tinta azul e faço o mesmo. Lembrando que eu sempre tenho que deixar essa minha estrutura aqui no núcleo, né? Porque ela mesma é o núcleo em si. Então, a forma de lançar ela é realmente lançando elemento por elemento. Eu poderia, por exemplo, chegar em toda a minha casa e fazer o lançamento do meu tijolo. Fiz o lançamento do meu tijolo. Se eu quisesse aqui ver o meu tridimensional, aqui eu tenho só o tijolo. Então, eu lanço aqui o meu reboco também, após o meu tijolo, certo? Eu posso lançar ele aqui um pouquinho para fora e depois colocar ele para dentro com essa ferramenta do meu réptil. Observe que essa linha está no negrito mais forte, então se eu quisesse diminuir, era só realmente vir aqui, ó, e deixar minhas linhas mais finas, certo? Então eu venho aqui nessa minha linha, eu posso usar essa ferramenta aqui do alinhar, que ela é uma das principais dentro do meu réptil, né? Coloquei para onde eu quero e puxo a face da minha estrutura, certo? Aqui é a mesma coisa, eu quero puxar essa para cá, e aqui é a mesma coisa, eu quero puxar essa linha para cá.
Você consegue observar só daqui que a gente já está realmente tendo um tempo maior em termos de construção, né? A gente está realmente levando muito mais tempo para construir. Contudo, esse tempo ele se paga pela versatilidade que esse tipo de lançamento ele nos dá, porque fica muito mais interessante, porque, por exemplo, quando a gente for fazer a variável tempo, levando aqui do nosso Revit para o nosso Naviswork, né? Então, eu peguei essa minha parede de tijolo e coloquei o reboco entre ela. Se eu quisesse ver aqui a vista 3D, observe como até é um acabamento diferente desse aqui, porque esse aqui, ó, ele já tinha entendido que está todo circulado pelo meu reboco. Aqui não, aqui realmente está sendo muito mais detalhado, né? Então eu vou querer no lado de dentro a minha cerâmica, né? Observe que eu já posso fazer essa inserção dessa forma aqui também, ó. Eu venho aqui quando eu coloco na minha parede, né? Na minha cerâmica, eu posso, aqui eu tenho a forma que eu vou inserir ela. Então, se eu coloco que a linha de localização é a central, ela vai ser de um jeito. Se eu colocar que a parte externa, vai ser de outro jeito, certo? Então, isso aqui tem a ver com a forma que eu faço a inserção da minha camada. Então, eu vou dizer aqui, ó, que a face está com a face externa. Então, ele já vai entender que é face com face. Eu posso fazer a inserção da minha cerâmica também dessa forma. Então, aqui ó, a gente já vê que a gente inseriu aqui a cerâmica, né? A minha cerâmica, agora eu vou inserir aqui nesse outro pedaço. Fazer aqui a minha última inserção. Então, eu mostrei aqui para vocês duas formas de inserir, né? Primeiro a gente inseriu por forma e depois a gente alinhou com essa ferramenta e também teve a forma de inserção que a gente seguia diretamente. Mas, de toda forma, a gente está vendo que essa metodologia ela é mais demorada e ela é mais complicada. Contudo, ela é a que nos dá uma melhor segurança em termos que a gente está fazendo ali o nosso quantitativo da forma certa, que a gente está realmente inserindo somente na parte que a gente quer com bastante cuidado. Você vai ter uma modelagem mais demorada, mas você também vai ter ali uma melhor apresentação do seu projeto. Você poderia vir aqui nessa parede, por exemplo, da cerâmica, e dizer que você queria que ela não fosse a altura total, né? Você poderia dizer que ela é não conectada e você poderia dizer aqui que você quer a cerâmica a altura de 2 metros. Observe que aqui eu só mexi nessa e essa ela não está sendo alterada. Por quê? Porque eu estou lançando aqui cada parede. Se eu tivesse feito nesse, seria diferente, né? Se eu alterasse aqui essa parte, essa outra também já seria afetada. Então aqui eu posso realmente fazer essa variação das alturas que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse essa cerâmica com uma altura aqui que eu vou definir. Então, eu poderia fazer isso, eu teria uma maior facilidade de edição desse meu acabamento. Olha como aqui eu consigo mexer isso de uma forma mais personalizada do que nesse nosso outro tipo de parede, certo? Você tem uma absoluta liberdade para fazer todo o seu acabamento, revestimento, realmente ali da forma que você quiser. E por último, eu posso colocar aqui a minha pintura na minha parede externa, certo? Venho aqui na minha arquitetura, parede e coloco aqui a minha pintura. E daí você fica até com mais liberdade da forma que você quer pintar, né? Você poderia pintar com diferentes cores, paredes no mesmo lugar ou paredes próximas, diferentes alturas, então você tem toda essa opção. Observe que aqui eu quero fazer essa inserção daqui para fora, né? Então eu tenho que vir aqui realmente na parede e colocar que eu quero lançar pela face interna. Então, eu tenho que ter sempre esses cuidados. Ó. Então, aqui eu realmente estou colocando para fora, tá? Tem que ter sempre esse cuidado quando a gente for fazer essa inserção para observar em que face que a gente está fazendo ela. Aqui, ó, eu já estou indo do canto certo, né? Então, venho daqui para cá e daqui para cá.
E eu vou ter aqui a minha parede. Você já viu que ela ligou sozinha, certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente viu as três formas diferentes da gente inserir as nossas paredes, tendo uma ideia básica de quais são as diferenças entre elas, né? Sendo essa aqui uma liberdade maior, mas com a base de informação mais fidedigna, contudo, com uma demora muito maior no lançamento. E essa daqui, a forma mais simples, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente realmente está mais falando sobre os tipos de lançamento das nossas paredes. Depois a gente vai ver como é que a gente lançaria ela dentro de um projeto, certo? E é isso. Obrigada por estar comigo em mais essa aula e até a próxima.